Olá, seja bem-vindo, Jailson Tech aqui. Hoje temos o desafio de criarmos uma automação que vai automatizar o processo de preenchimento de contratos, tá? Então, se você lida com contratos no seu dia a dia, assinatura de contratos, você tem que enviar o contrato para que o cliente verifique e depois assine, faz tudo isso manual. Hoje a gente vai criar essa automação para automatizar todo esse processo e, como um bônus, um over delivery, a gente vai configurar também para que o grupo, caso você precise, seja criado, o grupo no WhatsApp, o grupo do projeto seja criado de forma automática também, assim que o cliente ele preencha as informações do contrato e assine após a automação acioná-lo, ok? Então, para a gente seguir esse tutorial de hoje, nós iremos precisar de algumas ferramentas, tá? Que são basicamente o Google Forms, o Google Sheets, o Google Drive, o Google Docs, tá? O Google Forms nós iremos utilizar para poder criar o formulário 1 e 2, tá? Um formulário que é para o cliente e um outro formulário que é para preenchimento de informações pela própria empresa, como valor, prazo de entrega, enfim. Google Drive nós usaremos para poder criar a pasta do projeto e subir ali o contrato, o template do contrato que nós iremos utilizar. O Google Docs nós iremos utilizar para poder fazer a substituição das variáveis ali dentro do contrato, como por exemplo o valor, prazo de entrega, nome, CNPJ, CPF. Authentic nós iremos utilizar para automatizar essa parte do envio e da assinatura, tá? O N8N, obviamente, e a Evolution API, que vai estar enviando aí as notificações para as pessoas que nós iremos estabelecer aqui, tá? Eu tenho já um modelo de contrato aqui e nós estaremos utilizando este modelo e eu fiz isso aqui só para poder te mostrar como que vai funcionar. Basicamente, nós temos aqui o corpo do contrato de praxe. Como que acontece? O contrato tem uma parte fixa, que já vai ali com o nome da sua empresa, já vai ali com os dados da sua empresa fixo, e aí tem as informações que de fato você vai estar inserindo, que é o nome do seu cliente, endereço, se for necessário, CPF, CNPJ, esses dados que você muda de cliente para cliente, prazo de entrega, descrição do serviço, valor final, valor inicial. Nesse caso aqui, eu incorporei a forma como a gente trabalha aqui, tá? Nos projetos de entrega de serviços, onde o cliente ele paga parte no início do projeto e uma parte final na entrega do projeto, tá? Então eu me baseei nesse método aqui de pagamento para poder formular essa parte aqui do contrato. Então esses valores aqui serão substituídos pela automação. Mais algumas informações aqui que nós temos, por exemplo, data, nós temos também aqui a parte do CPF, CNPJ e nome completo. Enfim, eu tenho também aqui essas variáveis todas, tá? Que a gente irá fazer essa substituição através da automação. Nome completo, CPF, CNPJ, endereço completo, que a gente pode separar também, tá? Caso você precise separar esses dados aqui, é possível, basta que você crie aqui uma variável para cada campo. Nesse caso aqui eu posso utilizar unificado sem problema. Temos aqui o prazo, o valor total, o valor inicial, o valor final e a data, tá? Então essas são as informações que nós iremos fazer a substituição aqui através da nossa automação. Bom, eu já tenho um template, tá, desta automação, inclusive eu já uso internamente aqui, porém a ideia é fazer a automação do absoluto zero para que você consiga fazer as adaptações necessárias aí para poder utilizar da forma como você vai precisar, tá? Então, eu já tenho aqui meu N8N e também tenho um template aqui dos nossos formulários. Bom, então a primeira parte do formulário vai ser basicamente algo como isso daqui. Nós temos aqui a aparência do contrato, isso aqui você pode personalizar da forma como você quiser. E aí basicamente nós iremos exigir as informações aqui do nosso cliente. Coloquei uma orientação aqui, por favor preencha as informações abaixo para a formatação do contrato com o nosso time. E aí pedi aqui as informações que de fato eu vou precisar para poder formatar esse contrato e enviar para assinatura, tá? Nome completo, e-mail, WhatsApp, CPF do responsável legal, CNPJ, razão social e endereço completo. Esse caso específico aqui precisa de endereço, mas aí se você não precisar, basta não utilizar esse campo, tá? O outro formulário que nós iremos precisar é o que a empresa vai preencher de fato assim que o cliente preencher aqui a primeira parte com as informações dele, tá? Então, essas informações seriam basicamente, você vai fornecer o e-mail desse cliente, tá? Que
é a informação que a automação vai utilizar para poder puxar na planilha, a automação saber de qual cliente se trata, essas informações que você vai estar enviando. Nós temos aqui também, você poderia estar utilizando aqui também o CPF, você poderia estar utilizando o telefone. É basicamente a informação para que a automação consiga fazer o match na planilha e saber de qual lead ele vai puxar ali as informações completas para poder formatar o nosso contrato, tá? Então temos aqui também um prazo de entrega. Eu também coloquei aqui uma orientação para que ele envie no formato ideal, tá? Nós temos também aqui a descrição do serviço. A descrição do serviço, nesse caso aqui, seriam 3 categorias, tá? Para esse teste aqui nosso. O valor total do serviço combinado, exemplo 1.500, eu coloquei aqui como número inteiro. Valor inicial do projeto. Valor final e a senha de segurança. Para que serve essa senha de segurança? Basicamente, você pode definir aqui qualquer senha, tá? E aí você coloca um if aqui no seu N8N, no workflow, para que não aconteça acidentalmente de alguém enviar esse formulário e acabar formatando aí algum contrato de forma acidental, tá? Então, basicamente, esses são os 2 formulários. E aí, uma coisa que a gente vai precisar em cada um deles é vir aqui na parte de Apps Script, tá? Apps Script, você clica nessa opção do Apps Script e aí ele vai te fornecer essa tela aqui, que é onde você vai colar esse código, tá? Que basicamente é o webhook que vai fazer com que as informações sejam enviadas lá para o nosso N8N, assim que o cliente ou que a empresa faça o preenchimento desse formulário, tá? E aí você vai colocar aqui o link do seu webhook lá no N8N para que essa informação seja enviada corretamente. E depois disso, vai adicionar aqui um acionador, que basicamente é o que vai definir aí quando que esse webhook será enviado. Eu vou te mostrar ainda passo a passo como você vai fazer isso daqui. E aí eu te mostro aqui, clique a clique, onde você vai inserir essas informações, tá? Então vamos começar aqui a criar o nosso workflow do zero, absoluto zero. Então pessoal, já de volta aqui no nosso N8N, vou criar aqui o primeiro workflow que vai ser responsável por processar as informações do cliente após preenchimento do primeiro formulário, tá? Eu vou chamar esse workflow de contratos parte 1, tá? E aí o que a gente vai precisar nesse workflow? Basicamente, teremos um webhook que vai estar recebendo as informações do formulário. Então eu vou mudar aqui o método para post. Vou mudar também essa pet aqui para ficar algo mais clean. Então, contrato enviado, cliente, tá? Então nós temos aqui o nosso webhook. Já vou salvando aqui. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse mesmo link de webhook de produção, tá? Vou copiar para que a gente já consiga iniciar aqui a criação do nosso primeiro formulário, que é o formulário em que o cliente vai preencher. Então, eu vou utilizar aqui uma outra conta Google, tá? Para que a gente consiga mapear melhor aqui, tá? Então, já abri aqui o meu N8N. E aí eu vou usar aqui nesta conta nova, eu vou abrir aqui o Google Forms. Vou pesquisar aqui pelo Google Forms. Se você tiver aí uma outra ferramenta de formulário, pode utilizar também da mesma forma. Basta seguir aí a mesma ideia que a gente está aplicando aqui, tá? Então, vou acessar aqui o nosso Google Forms. Veja que eu não tenho nenhum ainda criado. Eu vou criar um em branco mesmo, criar um do zero. Nesse formulário, eu vou dar o nome aqui de teste mesmo, para que depois eu apague. Aqui o que nós temos? Eu vou conhecer o novo formulário, não, obrigado. Aqui você pode personalizar, pode colocar uma identidade, sua identidade visual aqui. Basta clicar aqui, aí você fazer as configurações, mas nesse caso aqui eu não vou fazer, tá? Então, quais são as perguntas que a gente tem para fazer para o cliente? Que são as perguntas que vão ser colocadas lá no nosso contrato pela automação. Então, eu vou colocar aqui um título, informações para o contrato, tá? Aqui na descrição eu vou colocar essa descrição, a mesma que eu estou utilizando, tá? Por favor, preencha as informações abaixo para a formatação do contrato com o nosso time. Aí você pode personalizar da forma que você achar melhor. As informações que eu vou precisar desse cliente para esse contrato de teste que nós bolamos aqui, basicamente vai ser o nome completo, tá? Eu vou colocar aqui qual é o seu nome completo.
E aí eu vou deixar ele como resposta curta mesmo e obrigatória, tá? Porque é uma informação que de fato a gente precisa para prosseguir. A segunda informação será o e-mail. E como o Google Forms ele ainda, na data de gravação desse vídeo, não tem um campo de e-mail específico aqui, vou estar utilizando esse campo de resposta curta também. Vou colocar também como obrigatório, tá? Próxima pergunta vai ser o WhatsApp, tá? Então vou pedir aqui o WhatsApp do cliente. Vou usar também a resposta curta. E aí eu vou colocar aqui uma orientação na parte da descrição para que o cliente ele saiba o formato em que ele tem que ceder aqui esse número, tá? Se você estiver utilizando um outro formulário, provavelmente já tem essa máscara tanto de e-mail quanto de número aqui de telefone, que aí já facilita bastante. Mas eu vou colocar aqui uma descrição, colocar ele como obrigatório primeiramente, já está aqui obrigatório também. E aí eu vou colocar também uma descrição, deixa eu ver se tem como colocar uma descrição aqui. Não tem. Tá, parece que não tem como colocar a descrição aqui. Tem. Basta clicar nos 3 pontinhos, descrição, aí vou colocar aqui essa orientação para o cliente. Próximo campo que a gente precisa vai ser o CPF, tá? Do representante legal. Do representante legal dessa empresa. E aí nesse caso eu vou usar aqui também o campo de resposta curta e vou colocar como obrigatório mais uma vez. Próxima informação vai ser o CNPJ, tá? E já tem essa pergunta aqui, já está formatada. E aí nós iremos usar também a parte de resposta curta. Só que aqui eu não vou colocar como obrigatório, porque às vezes você pode estar fazendo o contrato ali, fechando o contrato com uma pessoa física e não jurídica. Então vou deixar aqui não obrigatório, tá? Vamos lá. Próxima pergunta então vai ser a razão social. Vou colocar aqui a razão social. Ele vai entrar como resposta curta também. Deixa como não obrigatório, né? Porque caso ele seja pessoa física não vai ter essa informação. E aí essa outra informação que também creio que a maioria de vocês não vai precisar, que é o endereço completo, tá? Já que a maioria dos serviços aqui são serviços prestados no digital. Então aqui eu vou colocar como obrigatório nesse caso aqui, tá? Mas você pode deixar como não obrigatório, fica aí a seu critério. Então essas são as perguntas que a gente vai precisar fazer para este cliente. Então eu vou publicar já esse formulário. Você pode deixar ele privado aqui também, tá? Para aumentar a segurança, para que pessoas não autorizadas não enviem o seu formulário. Então eu vou publicar, tá? Formulário publicado. E aí o que eu tenho que fazer agora é basicamente vir aqui na parte de apps e scripts, tá? Basta vir aqui na parte superior direita. E aí você pode clicar aqui em apps e script, que ele vai abrir aqui para você a parte aqui do código para a gente colocar esse script que vai enviar o webhook lá para o nosso N8N. Então, o código é basicamente este daqui. Deixa ele carregar. Deixa eu ver aqui, entendi. Bom, ele abriu pra gente aqui o apps script, tá? E aí ele vai mostrar essa parte aqui para você, a parte do código .gs. E aí você vai substituir toda essa function aqui, Ctrl A, substitui tudo por esse código, tá? E nesse código, esse código é basicamente aí o que vai permitir enviar o webhook essas informações do formulário que foram preenchidas instantaneamente lá para o nosso N8N. E aí eu vou substituir esse link aqui, ó, pelo link de produção do nosso webhook, que está aqui na minha área de transferência. Deixa eu buscar ele aqui. Tá aqui. Opa, na verdade não foi esse. Deixa eu pegar ele aqui, copiar aqui o link de produção e vou substituir esse link aqui. Então eu vou clicar no disquete aqui para poder salvar. E além disso, eu venho aqui também em acionadores, tá? Clica aqui em acionadores. E aqui a gente vai adicionar o acionador, que é o que vai startar aí o nosso webhook. Então qual que é o acionador? Eu vou clicar aqui na parte inferior direita para adicionar um acionador. A forma que a função que será executada é um submit mesmo. Aqui você pode deixar como teste. Aqui você pode deixar como formulário também, do formulário. E aqui em selecionar o tipo de evento, você vai colocar o enviar o formulário, tá? Que aí ele vai acionar aqui imediatamente. E aí aqui, ó, em configurações de notificação de falha, você coloca receber notificação imediatamente, tá? E salva. Ele vai pedir uma permissão aqui para você, mas aí é muito simples, basta aceitar. Ele pode dar esse erro aqui no início, tá? Mas basta fazer de novo que ele dá certo. Ele vai pedir permissão, você clica na sua conta, clica em Advanced, o avançado, clica no link que ele vai dar aqui para você e dá as permissões. E aí ele vai conectar aqui pra gente,
tá? Vai fechar aqui. Isso significa que já está funcionando, ou seja, se eu preencher aqui a informação, eu vou ativar aqui esse workflow só para que você possa acompanhar. Eu vou ativar aqui, vou vir aqui para nosso histórico de logs de execução, e aí eu venho aqui e vou preencher aqui, por exemplo, qualquer dado fictício. Vou compartilhar aqui primeiro, pegar aqui o link e vou acessar esse formulário. Então, se eu preencher aqui, ó, Jailson teste@gmail.com, número, vou colocar esse aqui mesmo, só pra gente ganhar tempo. CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. CNPJ, colocar esse aqui mesmo. Razão social, XYZ, e o endereço completo: Rua Pedro Calmon Santo Expedito, Belo Horizonte. Tá. Suponhamos que seja essa informação que eu vou estar enviando. Tá. Vou enviar aqui essa informação. E aí no meu N8N, se eu verificar aqui, essa informação vai chegar aqui para mim. Pronto. Chegou. E aí eu vou, para facilitar o processo de mapeamento das informações, eu vou copiar aqui esse payload para poder fazermos isso, tá? Então vou copiar aqui, JSON, copio o nosso payload, vou colar aqui na nossa área de edição e vou salvar. Tá, então até aqui já criamos o formulário 1 e agora nós iremos já criar o formulário 2, tá? Para que a gente não precise voltar aqui quando estivermos avançando lá com o nosso N8N. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão, vou clicar aqui no Ctrl e vou clicar nesse ícone para ele abrir aqui uma nova guia, mas não aconteceu. Vou clicar aqui, ele vai abrir novamente. Vou criar um formulário em branco. E aí agora nós iremos partir para as informações que a empresa vai estar preenchendo, tá? Quais são essas informações que a empresa estará preenchendo? Então, eu vou colocar aqui como preencha dados, os dados abaixo do contrato. Vou colocar aqui o nome desse formulário como teste contratos parte 2. E as perguntas, olha, eu vou colocar também uma descrição aqui, tá? E as perguntas, que serão basicamente o e-mail. Qual que é o e-mail do cliente que você quer gerar o contrato? E aí esse e-mail vai ser informado aqui no campo de resposta curta, que é obrigatório, tá? Que é a informação que ele vai estar utilizando para fazer o match lá na planilha. Próxima informação vai ser o prazo de entrega, tá? Eu vou colocar aqui como qual o prazo de entrega combinado em dias, e aí vai ser um número inteiro. Você pode deixar aqui como number, mas aí eu vou deixar aqui como resposta curta, tá? Que é o que eu já testei aqui e funcionou da melhor forma. Não vou deixar aqui como obrigatório. Vou pedir aqui uma próxima informação, que é a descrição do serviço. Nesse caso específico aqui, nós já temos algumas informações estabelecidas. Então, ao invés de utilizar aqui o campo de resposta curta, eu vou utilizar aqui a lista suspensa, tá? Que aí eu vou colocar aqui as opções. Eu sei que são serviços que a gente já oferece. Então, automação de processos, desenvolvimento de fluxo de atendimento e ou integração de sistemas, tá? Vou colocar essas três opções aqui e não vou deixar como obrigatório também. E aí vamos para a próxima informação, que vai ser o valor total do projeto, do serviço combinado. Aqui eu vou deixar como resposta curta também e não vou colocar obrigatoriedade. É interessante que eu coloque aqui um padrão. Então você vem aqui nos 3 pontos, vai aqui em validação da resposta e aí coloca sempre aqui para que o valor seja, vai ser do tipo número e maior que 0, tá? Para que não coloquem aqui acidentalmente o valor zerado aqui do valor do serviço, tá? Valor do contrato. É obrigatório esse aqui, na verdade, vou colocar como obrigatório. E aí nós temos a próxima informação, que vai ser o valor inicial do serviço combinado. Nesse caso eu coloquei um exemplo aqui, vai estar como obrigatório também. E aí qual que é a próxima informação? O valor final. O valor final aqui do projeto. Então vai ser aqui o valor final do serviço combinado, resposta curta também. E aqui nós iremos colocar também aquela validação, que é um número maior que 0. E vamos deixar obrigatório também.
E a última informação, nesse caso específico, que nós iremos precisar vai ser a senha de segurança da automação, tá? Que aí você pode colocar qualquer informação, a sua escolha. Vou colocar aqui como resposta curta, colocar uma descrição aqui, seria a senha de segurança, e vou deixar como obrigatório, tá? Então é basicamente isso. Eu vou publicar esse formulário também, e aí nós iremos fazer aquele mesmo processo com o qual nós fizemos com o formulário anterior, que havia aqui na parte dos 3 pontos, Apps Script. Vamos esperar carregar. E aí já no N8N, eu vou aproveitar para salvar esse fluxo 1, e vou criar aqui também um fluxo 2, tá? Que vai ser responsável pelo processamento das informações preenchidas pela empresa, tá? Vou criar aqui um webhook. Eu vou mudar aqui também essa path aqui do nosso webhook, tá? Vou seguir aqui o mesmo raciocínio do outro, que foi aqui, ó, contrato enviado pelo cliente, contrato enviado empresa, método post. Eu vou pegar aqui o nosso link de produção, vou salvar aqui também, ativar, para que eu já consiga fazer o envio. E eu volto aqui no nosso Apps Script. Vou pegar aqui o nosso código do webhook, que está aqui na minha área de transferência. Cadê? Está aqui. E aí vou substituir esse código, ou melhor, esse link do webhook aqui. Tá? Salva no disquete, salvou. E aí a gente vai colocar aqui a parte dos acionadores. Vem acionadores, adicionar acionador. On submit mesmo, teste. Aqui na origem do evento vai ficar do formulário mesmo. E aqui vai ficar ao enviar o formulário. E configurações de alerta de falha. Receber notificações imediatamente. Basta salvar. Ele vai abrir aqui a janelinha de permissão. Primeiramente ele dá esse erro, mas você pode salvar novamente, que ele vai abrir certinho para você. Clica na sua conta. Vem em Advanced, o avançado. Clica no link para poder dar as permissões. Permite. E temos aqui o nosso segundo formulário configurado. Agora, o que eu vou fazer? Vou preencher essas informações também no segundo formulário para que elas cheguem lá no nosso N8N. Compartilhar aqui, URL curto, copiar. Para que elas cheguem no N8N, a gente consiga mapear as informações, tá? Então perceba que o nosso workflow já está ativado. Eu venho aqui na parte dos logs e então eu posso enviar aqui as informações. Qual é o e-mail do cliente? Opa, deixa eu pegar aqui, beleza. Qual é o e-mail do cliente? Jailson Tech, @gmail.com. Prazo de entrega, digamos que seja 5 dias. Descrição do serviço, digamos que seja integração de sistemas. Qual o valor total do serviço combinado? Digamos que seja 7K, 7.000. Qual o valor inicial? 3,5, 3.500. E o valor final, digamos que seja 3.500 também. E vamos colocar uma senha aqui aleatória, tá? Opa. Digamos que minha senha seja essa, senha de segurança. Vou enviar. Pronto. Aí se eu clicar aqui, ó, enviar outra resposta, ele já abre aqui para poder enviar uma outra resposta. E a nossa informação já vai chegar aqui no nosso N8N para ativar aqui a automação e seguir adiante, tá? Então eu vou copiar esse payload também. E aí vou colar essa informação aqui na nossa área de edição para que a gente consiga fazer o mapeamento. Maravilha. Então, voltando aqui na nosso conteúdo guia, os passos iniciais que foram criar template do contrato, né, já tinha sido feito, levantar as informações que o cliente vai preencher e que a empresa vai preencher, elas já estão aqui, tá? São as informações básicas que estão lá nos nossos formulários do Google Forms. Então, nome completo, CPF, CNPJ e todas essas outras aqui. Então já foi feito também, já levantamos essas informações. Inserir variáveis, que são os placeholders no contrato, são basicamente essas informações aqui, tá? Que que a automação vai estar substituindo. Então já foi feito também. Vamos agora criar então uma pasta no nosso Google Drive
para os contratos e para o template, que é esse template aqui, tá? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu Google Drive, vou aqui em novo, vou criar uma nova pasta, colocar aqui como YouTube, só pra gente... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mover ela para a lixeira, vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de contratos, tá? Então essa é a minha pasta contratos. Aqui dentro da pasta contratos eu vou criar uma outra pasta que eu chamar ela de template. O que vai ser esse template? Vai ser onde o nosso modelo vai estar hospedado, tá? Que a automação vai puxar esse modelo, vai fazer uma cópia e aí vai substituir as informações para aquele determinado cliente. Então, dentro dessa pasta template, eu vou subir esse meu arquivo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou baixar esse arquivo, vou compartilhar, vou baixar ele aqui, fazer o download. Vou baixar ele como Microsoft Word Docs, tá? Então, eu vou subir esse arquivo aqui nessa pasta. Vou subir ele aqui. E aí vou abrir esse arquivo, vou renomear ele aqui, tá? Só para ficar no padrão. Tirar essa nomenclatura estranha aqui. Vou acessar esse arquivo. E aí vou pegar esse ID aqui, ó. Vou precisar desse ID mais à frente. Mas ainda não, tá? Um passo importante que a gente precisa fazer nesse documento aqui é clicar aqui em arquivo. E aí você vem aqui, ó, nessa opção. Isso aqui é muito importante, tá? Porque é algo que vai fazer a sua automação, que vai definir se tua automação vai funcionar ou não. Então você precisa vir aqui em arquivo e salvar como documento Google, tá? Salva ele como documento Google. E aí esse aqui vai ser o seu template, tá? E aí você vai pegar esse ID desse template, que é essa parte aqui depois do D barra e antes do barra edit. Então você vai pegar essa informação, guarda aí num bloco de notas que você vai precisar daqui a pouquinho dessa informação, tá? Então eu vou puxar o meu bloco de notas aqui. E aí eu vou colocar essa informação aqui, ó. ID do template. Vou guardar essa informação e maravilha. Isso é tudo. Vou voltar aqui na minha pasta só para dar um refresh. Veja que já tem 2 arquivos aqui. Eu vou apagar esse docx, que eu não vou precisar dele, a gente não vai precisar, então vamos deixar clean aqui. Outra coisa que nós temos que copiar é, ao entrar na nossa pasta contratos, que nós acabamos de criar, seria copiar também esse ID aqui, ó, da pasta, que vai ser o ID da pasta mãe, tá? Então copia também esse ID, já traz ele aqui para o seu bloco de notas para a gente colar ele aqui também. ID da pasta mãe. Pasta mãe. Informação muito importante que já iremos precisar. Ok, então mais um passo concluído, que é criar pasta do Drive para os contratos e para template. Nosso próximo passo aqui era criar o Google Form 1 e 2, já fizemos também. Criar conta no Authentic. Essa parte aqui é importante também, tá? Você vai abrir o seu navegador, busquei por Authentic. E aí você pode clicar aí no primeiro resultado que vai aparecer para você. E aí você vai se cadastrar, caso você ainda não tenha uma conta. É muito simples, basta entrar com a conta do Google mesmo, ou com o seu Facebook, ou com sua conta da Microsoft. Nesse caso eu já tenho uma conta, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o login, tá? Eu vou entrar com o Google, dar permissão aqui para a gente fazer o login. Então, já estou aqui dentro da minha interface do Authentic, tá? Então você pode fazer as suas configurações aqui, por exemplo, vindo aqui em configurações, você consegue configurar qual vai ser a sua assinatura, qual vai ser aqui os seus dados. Esse aqui é um dado fictício, mas está aqui, tá? Para a gente fazer esse teste. E é isso. Pode também configurar aqui a aparência, notificações, enfim, tem uma série de configurações aqui que dão para serem feitas. E aqui no plano gratuito, a gente consegue gerar até 20 documentos por mês via API, tá? Ou também manualmente. Então você vai poder usar aqui para gerar 20 documentos, 20 assinaturas no mês de forma gratuita, tá? Isso aqui já vai ser o suficiente aqui para esse teste. Tem a parte de e-mails, de membros, enfim, webhooks que a gente vai utilizar para poder notificar a automação quando o cliente assinar através do e-mail.
E nós temos aqui também acesso à API, que é a parte do token que daqui a pouquinho nós iremos gerar. Vamos logo gerar aqui um token dele, tá? A gente vai precisar disso também. Já vou copiar esse token, vou apagar daqui a pouco ele, só para a gente usar de teste. E vou colar aqui, ó, token authentic. Então, feito isso, vou voltar aqui na nossa colinha. Então, mais um passo finalizado, que é a criação da conta da Authentic. E agora, estruturar a automação no nosso N8N. E então, a gente vai começar aqui a nossa estruturação da automação dentro do N8N, tá? Então, vamos começar com a parte 1, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser renomear aqui esse node para forms preenchido, tá? Só para seguir aqui o padrão da automação que eu já tenho. Próximo node, basicamente, eu vou colocar um node aqui chamado de variáveis, tá? Que é um node set, que é basicamente, se, por exemplo, você tem uma informação no formulário que não seja essas que a gente está trabalhando aqui, você pode setar essa informação aqui dentro, tá? Tem a parte aqui de nome, telefone, e-mail, CPF, CNPJ. E aí vou estar mapeando essas informações aqui, mas aí se você tiver uma informação diferente, basta colocar essa informação aqui dentro, tá? Que ela vai passar no próximo código que vai ter aqui, vai fazer aqui o tratamento da informação. Por exemplo, às vezes a pessoa pode preencher o nome dela com uma letra maiúscula onde não deve e tal. E aí esse código que a gente vai colocar aqui na próxima etapa vai fazer essa formatação. Mas para que isso funcione é bacana que você coloque essas informações aqui dentro, tá? Como eu vou fazer agora? Então, por exemplo, o nome aqui, ó, vou puxar desse campo, qual é o nome completo, o telefone. Dá para você puxar dessa forma aqui, mas eu não curto muito fazer dessa forma, porque acaba quebrando o padrão aqui que a gente segue, e em algumas situações pode ser que a gente precise refazer, tá? Então eu vou utilizar aqui o e-mail, vou copiar aqui o nosso path do e-mail, vou copiar aqui o nosso path do telefone, vou copiar também o path aqui do nosso CPF, do representante legal, o CNPJ também, copiar aqui o path, nome fantasia, tá? Eu vou colocar aqui, já que não tem, vou colocar aqui como razão social mesmo. Representante legal, eu vou colocar aqui como o nome da pessoa mesmo. Forma de pagamento, bom, nesse caso aqui não tem. E o endereço, vou copiar aqui a nossa referência do endereço. Salvando sempre. E aí agora nós teremos um node que vai ter um código dentro dele, tá? Que vai estar fazendo o tratamento dessas informações, formatar o CPF para o padrão, formatar o CNPJ para o padrão, assim como também as demais informações, tá? Então, aqui já está tudo certo já, tem algumas functions que vai fazer justamente esse tratamento. E aqui nós já temos o mapeamento certinho do e-mail, que está puxando aqui do node de variáveis. Então, se eu rodar ele aqui, veja que ele vai trazer as informações formatadas para a gente aqui, as que existem, né? Então, o CPF ele entrou dessa forma, saiu dessa forma, formatado, assim como as demais informações. Tá? Então, digamos que o cliente ele tenha digitado o nome de forma incorreta, colocado o nome Jailson com letra minúscula, Jailson Neves, por exemplo, dessa forma. Então, esse código vai basicamente fazer a formatação, tá? Então, ele vai sair dessa forma aqui. Maravilha. Próximo passo, então, vai ser... Eu vou colocar mais um node set que vai ser responsável por... Em todo e qualquer local da automação que eu quiser referenciar uma informação, eu vou estar puxando desse único node, tá? Para que eu não fique puxando a referência do forms preenchido, depois do trata dados, depois do node variáveis. Então, é importante a gente ter esse padrão aqui para que nossa automação fique o quanto mais organizada puder, tá? Então, nesse dados validados, o que nós temos aqui? Nome completo, que já está puxando aqui do nosso node trata dados. Nós temos aqui o e-mail, CPF, CNPJ, razão social, que não existe aqui, né? Mas ele puxou mesmo assim. Endereço completo, número da conta PJ, agência, tá? Isso aqui não existe, não vai precisar, mas eu vou deixar aqui caso você precise utilizar, tá? Nome do banco também não precisa, chave Pix da conta corrente também nesse caso não precisa, estado também não, mas tá aqui se caso você precisar, né? Então vou deixar aqui também, cidade, bairro, rua, número, tipo da chave. Bom, nesse caso do endereço, às vezes no contrato você tem lá as partes separadas, né? Bairro, cidade, número. Então nesse caso você pode colocar no seu formulário do Google Forms essas informações separadas também. Então você pode pedir lá individualmente o bairro, pedir individualmente o número, para que facilite aí esse mapeamento.
Tipo de chave também não precisa. O CEP a gente também nesse caso não precisou. Bom, aqui é basicamente a informação da Evolution API que você vai estar utilizando, tá? Para poder fazer as notificações e também enviar aqui as notificações que precisam ser enviadas. Então, o que você vai fazer? Nesse caso, se você utiliza a Evolution, assim como eu vou estar utilizando nesse exemplo, eu vou entrar aqui na minha Evolution API de teste. Vou pegar aqui as credenciais dessa Evolution para a gente utilizar aqui para o nosso teste, tá? Então tenho duas instâncias aqui, eu vou estar utilizando essa aqui do My Teacher mesmo. My Teacher. Vou pegar aqui My Teacher. E aí a URL base vai ser. Eu vou colocar aqui a nossa API aqui. A nossa URL base vai ser esta aqui. Vou copiar tudo isso mesmo. E aí vou tirar tudo isso. Tirar o manager. A nossa instância vai ser o My Teacher. Bom, então vou tirar essa instância 1, deixar só a instância, vou deixar a API aqui sem 1 também. Instância 2 a gente não vai ter, então vou apagar. Aqui nós temos o ID do template do contrato, tá? É basicamente aquela informação que eu pedi para vocês guardarem no bloco de nota. Então esse aqui é o nosso ID do template. Vou colar esse ID aqui. ID da pasta mãe. Também a informação que eu pedi para vocês guardarem. Vai ser esse ID aqui. Vou colar essa informação. Grupo interno. Aqui é para quando a empresa, o time interno ali, eles têm um grupo, tá? Para estar notificando quando essas movimentações do contrato estiverem acontecendo. O cliente assinar, o cliente enviar o formulário, e aí a gente pode estar notificando esse grupo. Mas caso não tenha, é só deixar aqui vazio mesmo, tá? Ou então colocar um número que você quer que essas notificações cheguem. Eu vou usar, por exemplo, esse número aqui para que ele notifique este número, tá? Que é um número meu de teste. Então, maravilha. E aí o telefone, nesse caso aqui, ele está puxando do trata dados. Então, maravilha. Informações aqui estão chegando certinho já. O que a gente precisa fazer agora? Vamos criar uma planilha que vai servir como uma espécie de banco de dados, tá? Para armazenar as informações. Então vou criar aqui uma planilha nova pra gente. E aí vou chamar aqui ela de contratos. E aí a gente vai colocar essas informações do contrato aqui. Quais seriam essas informações? Eu vou dividir aqui a tela em duas para facilitar. E aí quais seriam essas informações? Vou puxar aqui do nosso formulário. E aí o que nós temos? Nome completo. Vou colocar maiúsculo mesmo. Nome completo do cliente. Teremos também o e-mail. Teremos também o CPF. Teremos o CNPJ. Teremos também teremos a razão social. Teremos o endereço. Teremos também CEP. Nesse caso, como eu estou usando o endereço completo, então não vou colocar essas informações quebradas aqui, tá? E também temos o telefone. A princípio, temos essas informações aqui que são as que o cliente vai estar preenchendo no formulário. Vou colocar também aqui à esquerda mais uma coluna com a data desse evento aqui que vai registrar aqui o momento em que tudo isso aqui vai estar acontecendo, tá? Vou dar uma formatada aqui, vou colocar aqui como contratos. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, só dar uma formatada aqui para deixar o padrão um pouco melhor. E a gente já segue para a próxima etapa, tá? Centralizar aqui também. E vou colocar aqui uma cor diferente, somente para melhorar aqui. Maravilha. Então essa é a nossa planilha que vai servir como base de dados. Eu vou copiar esse ID dessa planilha para que a gente consiga fazer o mapeamento dela aqui no nosso N8N. Então eu vou fazer uma busca no nosso Google Sheets. Se você não sabe como fazer essa integração de qualquer ferramenta do Google, como Google Sheets, Google Docs, Google Drive, já tem um vídeo que eu fiz aqui. Eu vou deixar marcado ele em algum local aqui, tá? Para você assistir. Eu ensino basicamente como você criar de forma rápida quaisquer dessas credenciais no N8N para com as ferramentas do Google, tá? Então eu vou usar nesse caso aqui um get
row, tá? Para poder ele buscar uma linha. E aí eu vou buscar aqui através do from ID. E aí ele vai buscar aqui a lista. Opa, deixa eu setar aqui a minha credencial correta. É essa aqui mesmo. Então ele vai puxar para mim aqui as páginas existentes nessa planilha. Bom, ele não puxou aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Tentar reconectar aqui o meu Google para ver se eu não apaguei esse projeto. Vou reconectar. Continuo. Ah tá, estava sem permissão. Eu vou continuar agora aqui. Opa, na verdade deu erro, porque essa credencial aqui eu tinha apagado, tá? Tinha usado para um tutorial. Mas aí o que eu vou fazer? Vou usar da Intimus. E vou só compartilhar essa planilha aqui com meu outro e-mail. Para que eu não precise criar uma credencial do zero aqui, tá? Então, bem rápido. Vou adicionar esse e-mail como editor. E pronto, isso vai ser o suficiente. E agora eu posso usar essa credencial aqui. Vamos lá. Já puxou certinho. Então o que eu vou puxar aqui no Sheets? Eu vou verificar se esse e-mail existe. Então eu vou buscar com o filtro de e-mail. Então você pode usar o telefone também. Então vou filtrar pela coluna de e-mail. Vou puxar lá do nosso Node, tá? Que vai ser um Node principal aqui, a gente vai estar fazendo as referenciações. E vou buscar esse e-mail. Esse e-mail existe? Ele vai rodar, ele não vai trazer nada nesse momento porque de fato não tem nenhuma informação lá. É importante colocar sempre isso aqui, ó, return only first matching row. No caso ele vai retornar aí o primeiro match. Então se tem 1000 linhas, o primeiro e-mail que ele encontrar com aquela informação ele vai trazer, tá? Então ele vai trazer primeira linha que der match aqui. E uma coisa interessante de fazer também é sempre marcar essa opção aqui, ó, de always output data e retry on fail. Aí você coloca 5 aqui e aqui você coloca 5000, que ele vai retentar caso ele caia em algum erro ou então naquele erro de excesso de requisição que o Google Sheets apresenta bastante às vezes, né, quando você utiliza demais aí a requisição via API. Então, eu vou colocar aqui um dado fictício aqui na nossa planilha. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. A gente já viu que não existe nenhum dado. Eu vou colocar um if aqui para a gente fazer essa verificação. Existe. Como que eu sei que não existe? Eu vou copiar aqui essa informação. Então, se a informação que sai aqui do nosso node anterior, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, se a informação que vem do node anterior, .json, aí eu vou colocar uma variável aqui chamada row number, que é uma variável que vem sempre quando alguma linha existe. Então, se essa informação aqui ela is not empty, ou seja, não está vazia, cadê? Então significa que existe essa informação lá na nossa planilha. Nesse caso, vai sair no false aqui porque de fato não existe, tá? Então, quando não existe, o cliente preencheu a informação no formulário, buscou na planilha, viu que não existe. O que ele vai fazer? Ele vai basicamente, vou duplicar esse node aqui da planilha e vai criar então essa linha. Então, cria lead não, né? Cliente. Estou fechando o contrato. Cria registro. E aí a gente vai criar essa linha agora. Que no caso a operação vai mudar aqui para append row, tá? Você poderia estar utilizando append ou update. Acho que pode até ser uma opção bacana, tá? É uma opção bacana que aí você já sabe que não vai ter um cliente repetidas vezes. E aí você pode usar essa opção. Que aí você vai precisar só colocar um único node aqui, ó, sem esse if. Mas eu prefiro fazer assim, fazer a busca. E aí se ele existe, ele vai pegar o primeiro match. E aí vai fazer aqui a atualização. Ou então se não existe, ele vai fazer a criação, que é esse caso aqui. Então, referenciando os nossos dados validados, a gente agora vai fazer o preenchimento. Qual que é a data que isso aqui está acontecendo? Para puxar a data, eu gosto de usar essa expressão aqui, tá? Uma expressão do N8N, que é o from now.toFormat. Abre e fecha parênteses, coloca aqui entre aspas, e aí você pode colocar aqui a data num padrão que você quiser. Nesse caso eu gosto de usar o dia mesmo, barra o mês, barra o ano, né, que é YYY, e aí espaço HH, que é hora e minuto. E ele vai puxar aqui a nossa hora, data e hora atual pra gente. O nome desse cliente é basicamente esse aqui, tá vendo lá, dados validados. Então é basicamente puxar
a nossa variável e jogar aqui. Então, telefone, que é o WhatsApp, tá aqui. Vou puxar aqui para nossa. Nesse caso, ele veio com mais, tá? Provavelmente por conta da formatação que teve aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar mais um campo aqui. Nós temos já o telefone com mais. Eu vou criar mais um sem o mais, tá? Sem o mais. Então, telefone. Colocar ZAPI, no caso, né? Que é a ferramenta que exige esse número aqui de telefone nesse padrão. Então, eu vou copiar essa informação, essa mesma informação. Eu vou só criar uma função aqui, uma expressão para poder criar esse número sem esse mais aqui. Então, ele existe? Se existe, eu vou criar ele aqui. Ponto replace. E aí eu vou colocar aqui replace all. E ele vai substituir aqui os mais por nada. Caso contrário, vazio. Então veja que ele criou aqui pra gente. O mesmo número, porém sem o mais. Então vou rodar aqui novamente só para poder pegar essa referência. E aí no cria registro eu vou usar essa informação sem o mais aqui, tá? Fica melhor pra gente fazer aqui o gerenciamento depois. O nosso e-mail vai ser este aqui. Dá para puxar assim, mas eu prefiro copiar o PF manualmente. Nós temos também a parte do CPF. Sempre colocando como expressão. A parte do CNPJ. A parte da razão social. Ainda que não tenha, eu vou colocar aqui também. E também o endereço completo. E vou também fazer o seguinte. Marcar essa opção de Cell Format para ele seguir o padrão lá de formatação do Google Sheets, tá? Então deixa essa opção aqui marcada. E aqui em Settings, configuração, deixa sempre a mesma configuração do Always Output Data e do Retry on Fail, tá? Então essa aqui é a planilha de criação, aí eu vou duplicar essa mesma para aproveitar as informações. Talvez não precisar mapear tudo de novo. É só mudar aqui, ó, do Append Row para Update Row. E aí ele mantém aqui, fica mais fácil pra gente. Só que ele precisa dar um match. Qual vai ser o match aqui? O e-mail. Ele encontra a linha ali que tem exatamente aquele e-mail. E aí a primeira correspondência ele vai e atualiza essa linha completa com as informações que você passou aqui nesse note, tá? Então, e-mail, aí já está o e-mail aqui, ele vai procurar uma linha que tem esse e-mail. Então, aqui eu vou mudar também. Update, registro. Maravilha. Então, nós temos aqui as informações. E depois que o cliente preenche, essas informações vão para uma planilha. É bacana que a gente só faça o seguinte: notificar o responsável para ele saber que o cliente já preencheu e enviar para esse mesmo responsável o próximo passo, que é ele preencher o formulário lá com as informações que a empresa deve preencher. Então, como que eu vou fazer essa notificação? Eu vou referenciar aqui, eu já puxei o node que já estava pronto, tá? Então, vou abrir esse mesmo node, vou puxar as informações dos dados validados para a gente setar aqui as informações. Então, aqui, nesse caso, ele vai enviar uma mensagem de texto. Então, o que eu vou precisar? Nesse caso específico da Evolution API, URL base, tá? Que vai ser aqui para formar o endpoint, URL base. E aqui também eu vou precisar da nossa instância, que está aqui, instância. Vou copiar, colar aqui também. A API key também eu vou precisar, já está ali em dados validados. E nós temos o number, no caso seria o número do grupo, o ID do grupo que seria notificado. Nesse caso, como eu vou notificar uma pessoa, então basicamente é só colocar aqui o número. É o número da pessoa que vai ser notificado. Então eu coloquei essa informação na variável de ID grupo interno. Vou colar essa informação aqui. E aí nós temos a notificação com a seguinte mensagem: novo contrato, em negrito, o cliente, e aí eu coloco o nome do cliente, a variável do nome do cliente. E aí eu vou colocar com esse complemento aqui, ó, vou colocar com esse complemento aqui do ponto split, que vai basicamente pegar somente o primeiro nome do cliente. Então o cliente Jailson acabou de preencher a parte 1 do contrato com a, e aí você coloca aqui o nome da empresa. Nome, deixa eu mudar aqui. Deixa eu expandir aqui para ficar melhor. Com o nome da empresa. Nome da sua empresa. Por favor, acesse o link do Forms indicado abaixo e preencha com o e-mail do cliente especificado também abaixo para definir o valor, a data e as demais informações finais do contrato deste cliente. Então as informações fornecidas basicamente são essas aqui. E aí eu vou copiar as variáveis dessas informações, que nesse caso aqui vai ser o nome. Nós temos também aqui o telefone.
Aí eu estou copiando essa referência lá do nosso Node aqui, tá? Do dados validados. Nós temos também o e-mail. Nós temos a razão social. Nesse caso aqui, como a razão social ela é uma informação que às vezes tem, às vezes não tem, aí eu usei essa expressão aqui, tá? Só para não quebrar aqui a nossa estrutura da mensagem. Então, se não existir, ela não vai substituir por nada. Então, eu vou pegar essa informação aqui, razão social, vou replicar para cá também. E se caso ela não existir, ele vai deixar aqui vazio. Então, link do WhatsApp desse cliente. Eu vou colar aqui a nossa variável de telefone. Variável de telefone. CPF também. Nós temos aqui o CNPJ, que também, da mesma forma como a razão social, é uma informação que pode vir ou pode não vir. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Vou pegar essa informação, replicar também aqui. E aí, ele vai estar dessa forma. O endereço completo. Endereço completo. Eu vou substituir também aqui pela nossa variável de endereço. Vou apagar isso aqui, que a gente não precisa. E a hora do evento, tá? Que basicamente vai mostrar aqui a data e a hora do evento. E aí, aqui nós temos, copie aqui o e-mail deste cliente para uso no formulário 2. E aí o e-mail, nesse caso, vai ser este aqui, ó. Variável de e-mail, eu vou colar aqui embaixo também. Que aí a pessoa vai saber que tem que colar esse e-mail para que a automação consiga dar um match nesse formulário. Então, aqui eu vou colar também o nosso link do formulário 2. Que ele inclusive está... Opa, deixa eu voltar. O nosso formulário 2, ele está aqui. Então eu vou compartilhar aqui o link, vou pegar a URL curta, vou copiar, vou voltar no nosso N8N. Inclusive eu vou até colocar esse link aqui, ó, na parte de dados validados para poder facilitar. Então vou colocar aqui uma variável, vou criar. Então, link forms 2. Vou colar essa variável aqui, tá, para poder facilitar. Vou executar mais uma vez, só para ele trazer essa variável para a gente. E aí, na notificação, eu vou colocar isso aqui na nossa mensagem. Primeiro, vou buscar essa informação do link forms 2, copiar a nossa variável. E aí, eu entro aqui no nosso bloco da mensagem e substituo aqui. Ó. Então, respondo as perguntas finais. Então, nesse caso, perceba que a nossa planilha ainda está vazia, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Digamos que o Jailson, cliente, preencheu lá o formulário. Vai acontecer exatamente isso daqui, ó. Vai rodar a automação. Ele vai tratar os dados, vai procurar na planilha, viu que não tem, cria o registro e aí notifica a mim no WhatsApp. Veja que deu certinho aqui a notificação. Aqui na planilha ele já colocou aqui os dados desse cliente. Eu vou até aumentar aqui o espaçamento para poder ficar mais organizado. Então aconteceu dia 9/9, às 14h14. E aí a notificação chegou para mim. Deixa eu abrir aqui o meu WhatsApp e veja que chegou para mim aqui corretamente, tá? A informação. Então, nós temos aqui o nome do cliente, telefone, e-mail, link do WhatsApp desse cliente, o CPF, CNPJ, endereço completo, hora do evento. E aí eu vou copiar aqui o e-mail dessa pessoa. E aí eu vou clicar aqui e já vou cair no nosso segundo formulário, que é o último passo aí para poder fazer a formatação do contrato, tá? Então a primeira parte aqui está concluída. E aí vamos passar para a nossa segunda parte da automação, tá? Que é a parte 2. Então eu vou voltar aqui no nosso menu. E vou entrar aqui na nossa automação parte 2 para a gente avançar aqui para o final, tá? Bom, pessoal, aqui na parte 2, nós já recebemos aqui o payload do formulário. E aí, o que nós precisaremos fazer? Primeira coisa, para seguir no padrão do anterior, eu vou estar renomeando esse webhook também para o nosso forms preenchido, tá? Só para a gente seguir esse padrão. Então, além do forms preenchido, nós teremos um trata dados, que vai basicamente fazer o tratamento dessas informações que vão chegar aqui para a gente. Se eu rodar ele aqui, já saiu para a gente aqui todas as informações, que nesse caso foram prazo para entrega, descrição do serviço, valor total do serviço, enfim, ele basicamente faz a formatação aqui das informações. Veja que ele entrou aqui 7.000, saiu aqui com 7.000 cifrão, com a vírgula certinho, saiu aqui da forma como tem que estar dentro do contrato, tá? E aí nós vamos precisar também de um Node centralizador, que é onde a gente vai estar referenciando as informações todas nele, tá? Puxar as informações todas deles aqui para facilitar aqui o processo. Então,
Deixa eu ver se já está tudo mapeado. Olha, se eu rodar aqui, veja que já está tudo certinho. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma informação que a gente precisa trocar. Por exemplo, esse valor proporcional de serviços, conta corrente do beneficiário, agência do beneficiário. Pode, se você não for utilizar, pode deixar, não tem problema nenhum, tá? Mas essas outras informações, como por exemplo, token authentic, aí você precisa trocar, precisa colocar de fato o seu token authentic. Então é exatamente aquela informação que nós obtemos assim que criamos a conta, criamos o token lá na authentic, tá? Então colei essa informação. A URL base do nosso Evolution API vai ser a mesma URL base que nós pegamos, que eu peguei aqui nesse instante. Então a URL base vai ser esta aqui, só que sem tudo isso. A API Key, eu vou deixar como API Key sem esses dois também. Nós temos a instância, que vai ser sem esses dois. Eu vou colocar a instância aqui MyTeacher. Vou pegar aqui a API Key do MyTeacher. Grupo interno, nesse caso eu vou colocar o meu número, tá? 5511-995 e o ID da pasta mãe. São aquelas mesmas informações que nós utilizamos no fluxo, no workflow anterior. Nós temos o ID do template do contrato. ID do template, que é este aqui. Vai ver aqui nessa informação. Instância 1 nós não iremos precisar. API Key também não precisaremos. Então, essas são as informações que precisaremos mapear aqui. Se eu rodar, vai dar certinho também. Vou salvar. E aí agora nós iremos partir para as demais informações. Quais são essas informações? Primeira coisa, a gente precisa imaginar que é o seguinte: o formulário 2, a pessoa do time colocou o e-mail ali do cliente. Então, através do e-mail, a gente vai saber buscar essa pessoa, as informações dessa pessoa lá na planilha. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar na planilha, vou abrir aqui mais uma pasta, mais um workflow do N8N, só para poder pegar aquela colinha do que a gente já tem lá no fluxo 1. Que seria da planilha, no caso, né? Para buscar através do e-mail e coisas nesse sentido. Vamos lá, então. Deixa eu carregar aqui pra gente. Então, vou pegar esse get row, nesse caso, tá? Vou copiar esses dois nodes, trazer ele para aqui. E ele vai buscar aqui através do e-mail. Vou mapear aqui a informação de e-mail, que é o e-mail do cliente desta vez. Então, ele vai buscar este e-mail. E aí ele vai ver que o e-mail, nesse caso, opa, deu um erro aqui. Basicamente porque o nome da planilha está errado. Não, basicamente porque aqui, o row number, ele é o número. E eu coloquei aqui como texto. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ele como number is not empty. Isso mesmo. Ele é o number, tá? Então eu preciso mudar aqui também no anterior. Só mudar aqui no node exist para number is not empty. Pronto, só isso. Agora eu volto aqui para a gente dar continuidade. Então ele buscou o e-mail, viu que existe. Agora o que ele vai fazer? Ou melhor, antes de irmos para a parte do que fazer quando ele existe, vamos notificar esse membro do time quando ele não existe, né? Então, se ele busca um e-mail na planilha e não existe, vamos notificar essa pessoa para que ele saiba que esse e-mail não existe na planilha ainda. Ou seja, a parte 1 do formulário ainda não foi preenchida pelo cliente. Então, o que a gente vai notificar para essa pessoa? Eu vou puxar aqui as informações do nosso dados validados. Basicamente vão ser a API Key, a URL base da nossa Evolution, a instância, nesse caso é o MyTeacher, e também aqui ó, o number da pessoa que vai estar recebendo essa notificação, que está aqui na variável de D grupo interno. Vou copiar e vou colar aqui essa informação. E aí a mensagem, notificação contrato, o contrato do cliente com e-mail. Aí eu pego o e-mail desse cliente, tá? Que foi preenchido lá por esse funcionário, essa pessoa aqui da empresa. O e-mail, o cliente com e-mail X não pode ser gerado, pois os dados do contrato fornecidos por este prestador, ou melhor, nesse caso aqui a gente pode mudar o contexto, tá? Não pode ser gerado, pois os dados do contrato fornecido pois o e-mail o contrato do cliente com e-mail não pode ser gerado, pois o e-mail não foi
encontrado na planilha. Favor, certifique se o cliente do e-mail acima tenha preenchido antes o formulário do contrato 1. E aí aqui eu posso colocar o link do nosso formulário 1, que está aqui. Ó. Cadê o nosso formulário 1? Que é isso aqui. Nesse caso eu vou pegar o formulário 1 por aqui. Não, por aqui. Deixa eu ir aqui no Google Forms. Para pegar aqui o link desse Google Forms. É isso aqui, ó, parte 1. Eu vou abrir ele e vou compartilhar. Vou pegar o link aqui encurtado, vou copiar. Aí eu volto na minha automação. E aí eu vou colar essa informação aqui. E também, se o e-mail que você forneceu no formulário do contrato 2 está correto, exatamente. E aí, formulário do cliente, que eu vou colocar aqui essa informação. E o formulário da empresa, que é aquele outro formulário 2, tá? Que eu tinha copiado e a informação deve estar aqui também. Deixa eu pegar aqui, achei. Maravilha. Então essa é a notificação que o usuário vai receber caso o e-mail do cliente não esteja disponível lá na planilha. Maravilha. Feito isso, agora a gente vai partir para a parte aqui que realmente importa, que é a parte de quando ele de fato existe na planilha. O que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai primeiro duplicar o template, tá? Então já tenho esse node aqui, já tenho esse node aqui preparado. E aí nesse duplicar contrato, eu vou entrar nele aqui, vou selecionar a minha credencial. Lembrando novamente, se você não criou ainda a sua credencial do Google Drive, Google Sheets ou quaisquer que sejam as ferramentas do Google, eu já marquei aqui o vídeo, também vou deixar aqui embaixo, para que você olhe lá o tutorial que eu trouxe aqui no canal de como criar essas credenciais, tá? Então eu vou selecionar aqui o Intimus AI mesmo. Inclusive, eu vou até compartilhar essa pasta aqui com o Intimus AI também, para que não dê nenhum problema. Eu vou compartilhar aqui Intimus AI. Colocar aqui como editor. E é isso. Só para usar essa credencial aqui, tá? Então, eu vou usar aqui a mesma credencial, Intimus AI. Aí nós... O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui o ID do template do contrato, tá? Vou buscar essa informação lá no nosso dado centralizador. E aí eu vou buscar aqui o nosso ID do template do contrato, que é esse aqui, ó. Cadê o nosso template? ID template contrato. Tá aqui. Colei essa informação. O nome do arquivo que você quer que fique nesse caso, eu vou colocar aqui o nome do cliente. O nome do cliente nesse caso eu vou puxar da planilha, tá? Ele puxou aqui da planilha. Vou puxar aqui da planilha também, nome completo. Vou colocar aqui. E aí ele vai colocar o nome da pessoa totalmente em maiúsculo, com to uppercase. E aí coloca o nome do cliente, traço, contrato. Aí você coloca aqui o nome da sua empresa. Minha empresa aqui. Ou coloca uma informação que você quiser, tá? Então esse aqui vai ser o nome do contrato. E aí nesse parents aqui seria a pasta mãe, né? Então eu vou pegar aqui o ID da pasta mãe que está lá em dados validados também. Vou copiar esse mesmo ID e vou colocar aqui. Maravilha. Então aqui ele já consegue duplicar aí o nosso... Veja que se eu rodar aqui, já consegue duplicar esse template. Vou salvar. Então ó, veja que ele já retornou aqui essas informações. Vou fixar aqui, tá? Para que a gente não precise fazer isso de novo. Então se eu ir aqui na pasta, entrar aqui em contratos, veja que já tem aqui, ó. Jailson Neves, contrato minha empresa aqui. Porém, ele ainda não está com as informações substituídas, tá? Que isso a gente vai fazer no próximo passo, que é o que vem agora. Então, depois de duplicar esse template, a gente vai fazer, de fato, a formatação do contrato. E essa formatação do contrato é nada mais, nada menos do que a substituição desses placeholders pelas informações válidas do cliente. Então, vou entrar aqui no formato contrato, a gente vai colocar aqui a nossa credencial também. Deixa eu ver se essa credencial ainda está válida. Não está válida. Nesse caso eu vou precisar criar uma credencial aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma credencial rapidamente do Google Docs, só para teste mesmo. Então eu vou pegar aqui o nosso callback, vou abrir aqui o Google Console, vou pegar um projeto que eu já tenho criado aqui para poder acelerar essa etapa, tá? Eu vou entrar aqui em API de serviços, credenciais, vou entrar aqui no nosso cliente web e vou fazer o seguinte. Deixa eu procurar aqui se meu URL de callback já está aqui, beleza. Eu vou pegar
nosso client ID, colar aqui, e o nosso client secret, que pelo visto já tem vários aqui, ele está até dando um erro, mas aí eu vou criar mais um, vou desativar um aqui, melhor, vou excluir, desativar primeiro, vou excluir, para que eu consiga criar uma nova aqui. Vou adicionar mais uma, vou copiar essa chave secreta e vou colar aqui. Vou salvar, vou dar um sign in with Google, vou selecionar minha conta, continuar, selecionar aqui todas as permissões, continuar novamente e assim já conectei a minha credencial. Então, o que nós temos aqui de informação? Nós temos o ID da cópia que foi feita, né? Nesse caso é esse aqui, que ele está puxando desse node anterior que foi duplicado, tá? Aí nós temos aqui as informações que vão ser substituídas de fato. Então, o nome completo que existe lá no nosso template, se eu der um Ctrl F aqui por nome completo, todos os locais que tiverem essa tag aqui, esse placeholder, e a automação encontrar essa informação, ele vai simplesmente fazer um replace text. Ou seja, ele vai substituir pela informação que você colocar aqui. Então, nome completo, eu quero que substitua pelo nome completo do cliente. O nome completo do cliente ele está vindo aqui da nossa planilha. Então, eu vou copiar essa informação, colocar aqui. Importante ser sempre marcar o match case, tá? Para poder ele, aqui como ele mesmo fala, deixa eu traduzir aqui para o português, fica mais fácil. Se a pesquisa deve respeitar a diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Tá? E nesse caso aqui eu coloquei para que ele só dê match se realmente forem da forma como está aqui. Nome completo totalmente maiúsculo. Próximo campo aqui vai ser o CPF CNPJ. Nesse caso aqui eu estou colocando como uma única informação, mas no seu caso se for mais de uma aí você precisa adaptar, tá? Você coloca o CPF, coloca o CNPJ separados, em campos separados. Essa informação eu vou colocar aqui, ó. Eu vou priorizar primeiro o CNPJ. CNPJ. Vou priorizar aqui o CNPJ primeiro. Então eu vou colocar aqui uma expressão que é um ternário, tá? Ele vai verificar se o CNPJ existe. Se existe, o que ele vai fazer? Ele vai usar essa informação. E aí 2 pontos, ou seja, se não existe, aí ele vai usar o CPF, tá? Eu vou copiar aqui a informação do CPF, aqui, tirar essa informação. Então nesse caso ele verificou que o CNPJ existe, então vai usar o CNPJ. Se não existir, ele usa o CPF, tá? A próxima informação é o prazo. Esse prazo de entrega é uma informação que eu vou conseguir aqui no dados validados, que é a informação que foi preenchida no formulário 2, tá? E aí, prazo de entrega, onde é que está essa informação? Aqui, ó, 5. Então, prazo de entrega 5. Então, veja que se eu procurar essa informação aqui no nosso template, Ctrl F, prazo, então eu vou colocar aqui, ó, serviços contratados será de 5. Contratados a partir... Nossa, então, é bacana que nesse caso aqui eu adapte, né? Então, 5. Mas 5 o quê? 5 dias. Então, eu vou colocar aqui para ficar melhor. Prazo de 5. Eu vou colocar aqui uma expressão para ele verificar se existe de fato. Então, se existe, ele vai colocar essa informação mais espaço dias. Eu estou colocando em dias. Ou você pode colocar aqui fixo também no contrato, tá? Prazo, aí você coloca já aqui, ó, dias, para ficar mais fácil. Eu vou deixar dessa forma mesmo aqui. Então, 5 dias. E eu vou tirar isso daqui e vou deixar somente como está. Então, prazo de 5 dias. Nós temos agora a informação de endereço completo, que também está aqui em dados validados, ou melhor, está lá no get row, informação que foi preenchida no formulário 1. Então, endereço completo. Nós temos também descrição do serviço, que vem aqui em dados validados. Descrição do serviço, deixa eu enxergar onde é que está aqui. Descrição aqui do serviço. Nós temos também o valor total, que está vindo aqui também. Nesse caso ele usou aqui a variável valor total serviço. Valor total serviço, que 7.000 nesse caso. Eu vou colocar essa informação aqui. Então, como ele está aqui 7.000, sem o cifrão, R cifrão. Então, eu vou dar um Ctrl F aqui. E aí, basicamente, vai vir sem o R cifrão, que é o correto, tá? Valor total de 7.000. Aqui, na próxima informação, nós temos o valor total em extenso, ou seja, qual que é aqui a variável? Valor total extenso, R$7.000. Nós temos também aqui o valor inicial, que é a variável valor entrada. Está aqui também. Opa, valor entrada.
valor entrada. Nesse caso eu vou copiar e colar aqui, usando essa função .replace para tirar o cifrão. Nós temos também o valor inicial extenso, que é esse aqui, ó, R$3.500. Vou colar aqui também. E nós temos o valor final, que está aqui também. Esse caso aqui ele não cortou o cifrão. Vamos ver aqui no nosso template, então Ctrl F. Não cortou, mas precisa, valor final. Remover aqui o cifrão também. E aí para isso basta dar um .replace, eu vou copiar daqui mesmo. .replace, para ele remover esse cifrão daqui. Então basta colar aqui. Então, maravilha. Próxima informação é o valor extenso. Valor final extenso, que está aqui também, ó. Valor final extenso, R$3.500. E mais uma informação, o dia, que está aqui também, dia 9. Nós temos outra informação, que é o mês extenso, o mês atual extenso, que está aqui, setembro. Nós temos o ano também, está aqui, 2025. E isso é tudo, pessoal. Nós temos então aqui todas as informações mapeadas. Então se eu rodar esse node aqui ele processa, mas ele não vai criar aqui mais uma cópia, tá? Então tudo que ele vai fazer aqui é basicamente formatar aquela cópia que já foi. Opa, nesse caso ele deu que a credencial está sem permissão. Vamos ver. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou compartilhar esse template aqui. Ah tá, já entendi por quê. Eu vou compartilhar essa informação. Já está compartilhada já. Deixa eu fazer o seguinte. Contratos. Eu vou compartilhar também isso daqui. Já está compartilhado. Na verdade é a credencial mesmo. A credencial ela está com algum erro de permissão. Vou tentar fazer o login aqui novamente para ver se vai funcionar. Se não, aí eu recrio uma credencial do zero. Que a gente evita esse tipo de problema. Provavelmente é porque eu tinha apagado essa credencial antes e aí ele dá esse problema assim mesmo, tá? Mas basta criar uma nova aqui que dá tudo certo. Então reconectei aqui, vamos ver se ele vai conseguir substituir. Bom, ele deu erro aqui de forbidden, no caso, erro de permissão, mas tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo projeto, bem rapidamente, ver se dá para criar. Tá, nesse caso aqui eu bati a cota aqui a cota de projetos. Eu vou usar aqui uma outra conta e aí eu crio esse projeto aqui. Eu vou criar essa credencial rapidamente aqui. Uma credencial do Google Docs. Então, create credential, Docs. E aí eu vou entrar aqui no nosso Google Cloud, console, algo nesse sentido. Vou clicar aqui na nossa primeira opção. Vou clicar aqui em console. Vou verificar aqui os projetos que eu já tenho. Tenho 2 projetos. Vou usar esse primeiro projeto aqui mesmo. Venho aqui em API de serviços, Credentials. Vou criar uma credencial. ID do cliente. Ou melhor, OAuth Client ID. Vou configurar aqui o consentimento. Vou dar o consentimento. Vou dar um Get Started. Botar um nome aqui. App Test. E-mail, que vai ser esse aqui, vou copiar essa informação, vou dar um next, external, next, colocar meu e-mail, next, concordar com as políticas, continuar e create. Vou também vir aqui em clientes, vou criar um cliente também aqui, vai ser web application mesmo, isso, colocar um nome aqui igual também, app test, e vou adicionar aqui uma URI de redirect, que vai ser essa aqui, do N8N. Colo, criar. Vou copiar essas credenciais, que são Client ID, Client Secret. Colar essa informação. Vou dar um Sign in with Google. Vou autorizar aqui, mas eu acho que ele vai dar erro porque... deu erro aqui. Porque ainda faltou um passo aqui, pessoal, que é basicamente o seguinte. Vem aqui na parte de... Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui na parte de audiência, você pode publicar esse aplicativo, mas antes adiciona aqui o usuário de teste com o mesmo e-mail. Dá um Enter, dá um Save e vem aqui e também publica o aplicativo. Publish App. Confirma. E agora sim, pode voltar aqui e fazer novamente que vai dar certo. Seleciona a conta,
clica em Advanced, clica no link na parte inferior, deixa aqui tudo marcado, dá um OK. Ele vai conectar. E aí, a última coisa que tem que fazer, vem aqui na parte do menu, vem em API de serviços, Library, e aí só para se certificar de que está ativado de fato a API, busca por Docs e veja que estava desabilitado, então não ia funcionar. Então dá um Enable aqui. Vou fazer também isso para o Google Drive. Vou fazer isso para o Google Drive. Não sei se está ativo, então já vou fazer aqui. Aliás, como o Google Drive funcionou, então não vou precisar não. Então é isso, vou voltar para o nosso N8N. Vamos agora então dar um refresh aqui para ele buscar a credencial que criamos. E agora eu posso selecionar a nova credencial que eu tinha criado, que é essa aqui, ó, Google Docs. Vou rodar aqui novamente para a gente ver se vai funcionar agora. Veja que agora funcionou normalmente, tá? Já trouxe aqui para a gente o ID do documento. Então veja que se eu entrar aqui na nossa pasta e entrar no arquivo aqui que ele tinha duplicado, vou até recarregar. E aí se eu entrar nesse arquivo, veja que ele já substituiu aqui as informações, ó. Já botou aqui o CNPJ, número substituiu aqui também a data, enfim, todas as informações aqui já foram substituídas, tá? E agora vamos dar continuidade aqui. Agora nós iremos fazer o seguinte, é interessante que a gente atualize e coloque essas informações também na planilha, né? Então, a gente colocou as informações do cliente, mas é interessante que a gente coloque também essas outras informações aqui. Então, vou dar um update registro. E aí, esse update registro, a gente vai usar o e-mail também de base como referência. Então, eu vou buscar aqui pelo e-mail, que está lá em dados validados, e-mail do cliente. Vou copiar essa variável. Então, onde tiver o e-mail, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar. Então, a data, você pode atualizar a data também, não tem importância. Esse nome completo não vai precisar, então pode apagar essas informações que você não precisa atualizar novamente, tá? São informações que já tem lá. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar mais algumas informações lá na nossa planilha. Eu vou abrir aqui. E aí, quais que são essas informações? Eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui. Essas informações seriam basicamente essas outras que são preenchidas pela empresa, como por exemplo, o valor total do serviço, valor total. O que mais? Vou duplicar aqui. Valor de entrada, valor final. Opa. Valor de entrada. Será com a direita. Valor final. Vamos adicionar mais uma coluna à direita. O que mais que a gente pode estar adicionando? Nome completo não precisa. Hora também não precisa. Já tem. O CNPJ do beneficiário também não. Nós poderíamos também colocar o link do doc formatado, né? Então é interessante fazer isso. Então basicamente são essas informações que a gente vai atualizar lá. Então vou apagar esse row number que a gente não precisa. Vou atualizar aqui as linhas. E nós vamos colocar o valor total, que está aqui. Valor total de serviço. Nós temos o valor de entrada. Valor de entrada. Valor final. E nós temos também o link do doc. O link do doc basicamente vai ser um padrão, tá? Que é esse padrão aqui do Google. E o ID do documento, que é basicamente puxado daqui, ó, de onde ele duplica o contrato. Então, duplica o contrato, ele está puxando esse ID aqui do arquivo, tá? Ele forma esse link aqui, quando a gente clicar, cai direto nesse arquivo aqui que foi duplicado. Então, ele vai dar esse update. E aí, depois, o que a gente precisa fazer? Vamos converter para PDF, tá? A gente converte para PDF porque é o formato que a Authentic aceita, para poder estar enviando e encaminhando lá para o usuário assinar. Então, dentro desse converte para PDF, o que a gente vai precisar aqui? Além de setar a nossa credencial, obviamente, colocar a mesma credencial que eu usei aqui, Google Intimus AI. A gente precisa aqui, basicamente, do ID do documento, que nesse caso é esse ID aqui, tá? Veja que esse ID aqui
terminado em RY, é o mesmo ID que vem aqui do duplica contrato. Então você pode pegar o daqui ou daqui. Nesse caso eu peguei do formata contrato, é o mesmo. Nós teremos o output em forma de arquivo mesmo, tá? Então ele vai trazer um binário pra gente. E aí aqui nós temos o formato que a gente quer que venha aqui, tá? O file name de saída, a gente pode formatar aqui também. Eu coloquei como contrato PDF. Então é basicamente isso. Eu vou pegar esse nome aqui e vou colocar exatamente como vai estar. Como eu tinha colocado aqui, ó. Não duplica contrato. Então file name, eu vou colocar a mesma coisa aqui. No PDF. Então vou colocar, ao invés de contrato, vou colocar isso daqui. Ponto PDF. Fica melhor. Mais padronizado. Então, vamos converter para PDF. Ele vai atualizar o registro, que vai adicionar aqui as linhas. Então, tudo completo aqui já. E então ele converteu esse arquivo para PDF, trouxe o binário aqui para a gente. Trouxe o binário com o nome, maravilha. Agora, depois disso, a gente vai simplesmente enviar o e-mail lá para o cliente, junto com o arquivo e tudo certinho para que ele assine, tá? Então, envia o e-mail ao cliente. Dentro desse node, nós temos aqui o endpoint da Authentic. Nós temos a autenticação aqui, tá? Que é enviado no header com o beer, o authorization beer. E aí, aqui, depois do beer, você vai colocar a informação do token lá do seu Authentic, tá? Que tá aqui, ó, token Authentic. Basta colar aqui nessa informação da variável. E aqui nós temos o nosso body, tá indo em form data, que tem aqui essa query, para que a gente consiga colocar aqui as informações, o e-mail que vai ser enviado e coisa nesse sentido. Então o nome completo desse cliente, a gente vai buscar aqui no getRow, né, que a gente sabe que tem essa informação. Então vou pegar aqui o nome completo desse cliente, vou colocar aqui. Aqui está indo em uppercase, está indo em maiúsculo. Aqui a gente pode colocar o nome da nossa empresa, então vou colocar minha empresa. Aqui nós temos os destinatários, tá? Nesse caso vai ser o e-mail do cliente. Aí você pode pegar tanto daqui do e-mail que vem do Sheets, ou também aqui do dados validado. Eu vou pegar do dados validados, que é o e-mail que o responsável aqui da empresa está colocando. Então, vou usar esse e-mail e maravilha. Tem algo interessante aqui para você se atentar, que é essa variável aqui, ó. Deixa eu ver, query mutation. Cadê? Aqui. Essa variável sandbox, ela está como false, ou seja, ele vai estar sendo enviado de uma forma real, tá? Não é uma forma de teste. Porque se tivesse, por exemplo, aqui true, ele iria enviar um documento de teste que seria assinado, mas não teria validade legal, tá? Nesse caso aqui, então, eu vou colocar como false para que ele tenha validade legal. Ou melhor, eu vou colocar como true, só para a gente fazer esse teste e eu de fato assinar para a gente ver tudo acontecendo. Mas aí o documento vai estar com a marca d'água e tal, e aí não tem esse valor legal, tá? Então, é isso basicamente que a gente precisa setar aqui nesse node. Vou salvar. E aí após ele, a gente pode inserir a informação que vai vir aqui. Nesse caso, eu vou já rodar. Deixa eu ver se esse e-mail é válido, porque se esse e-mail é inválido, esse e-mail de fato não existe, então ele vai acabar não enviando. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse e-mail aqui para um e-mail meu real, tá? Vou usar esse e-mail real aqui, tá? Para que eu de fato consiga receber o e-mail. Então vou mudar aqui também, só para a gente validar tudo certinho. E aqui, mudar aqui na planilha também. É isso. E aí eu vou só rodar novamente aqui, tá? Que ele já vai enviar um e-mail para mim. Então ele converteu, passou aqui o binário. E aí o arquivo já foi enviado para o meu e-mail, tá? Para que eu possa fazer a assinatura. Então já fixei essa informação. Já eu mostro o e-mail que chegou para mim. E aí o que eu vou fazer agora é basicamente adicionar mais um node para a gente inserir essa informação que veio lá da Authentic também na nossa planilha, tá? Para ficar tudo certinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse node para cá, para que a gente atualize tudo de uma única vez. Acho que vai ser melhor dessa forma. Então, quais são as informações que eu vou acrescentar aqui nesse update? Seriam basicamente, vou criar na verdade mais uma coluna para a gente colocar o link desse documento, tá? Então
eu vou duplicar aqui, colocar mais uma coluna. E aí link authentic, tá? Vai ser o link aqui do authentic. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai pedir para atualizar aqui, que tem mais uma coluna nova. E aí no link do authentic eu vou usar essa variável aqui, que basicamente vai ser docs, argumento, tarará, tá, duplica contrato, edit. Tá, nesse caso aqui eu já tinha feito esse daqui, então vou colocar o link authentic de fato, que vai ser, na verdade a gente não vai precisar desse link aqui agora, então eu vou desconsiderar isso aqui, tá, essa atualização na planilha nesse momento, e aí somente no final, quando de fato for assinado, a gente pode registrar esse link lá na planilha, tá? Mas ainda assim eu vou deixar ela aqui, eu vou apagar esse update, tá salvo, e aí o último passo que nós precisamos fazer é basicamente notificar o pessoal de que o e-mail já foi enviado lá pro cliente para que ele faça a assinatura. Então, dados validados, vou pegar aqui as nossas variáveis da Evolution API, então URL base, da mesma forma como fizemos no passo anterior. Vou pegar aqui a instância. Vou pegar também a nossa API key. Vou pegar o nosso número de destino. E a mensagem, novo contrato gerado, no caso, né? Então, o contrato do cliente, vou buscar essa informação aqui no getRow. Então, do cliente Jailson Neves. Acabou de ficar pronto e a automação já enviou no e-mail dele para assinatura. Para visualizar o arquivo gerado, basta acessar o seguinte link, https Google, que é o link aqui do arquivo já formatado, tá? Assim que ele assinar, vocês serão notificados. Você será notificado novamente. Maravilha. Então é isso. Ele vai notificar aqui para mim. Já vou executar. E aí ele enviou para mim aqui. Vou salvar. Então, se eu vier aqui no meu WhatsApp, nós temos aqui a notificação. Novo contrato gerado. E aí, é só avisar o cliente também, né? Se você quiser já colocar a mensagem automática aqui para enviar para o cliente. Ó, já enviamos para o seu e-mail, basta assinar. E aí fica tudo automático. Não precisa você ir falar isso para o cliente de forma manual, tá? Só duplicar esse node, colocar o número aqui do cliente ao invés do seu. E você configura a mensagem que você quer enviar para ele, avisando do envio lá para o e-mail para que ele possa assinar, tá? Agora nós iremos fazer mais um último passo, que é notificar aqui a automação quando o cliente de fato assinar lá pelo e-mail, tá? Deixa eu mostrar aqui o e-mail também, é só para a gente ter uma ideia de como que chegou para mim aqui o e-mail. Então veja aqui, ó, chegou para mim, tá? Então o que eu posso fazer nesse caso? Se eu clicar em acessar documento, ele vai abrir o documento para mim, já preenchido, tudo certinho, vou revisar aqui. Então eu estou na posição de cliente. E aí, ó, tem até uma informação que ele não preencheu aqui, que é a data. Mas aí nesse caso eu vou verificar o que aconteceu. Vamos ver se essa variável ela tá aqui. Data. Essa variável eu não tinha colocado aqui. Mas aí é muito simples. Basta inserir essa variável aqui na formatação do contrato. Então, Ctrl F data não achei. Então basta colocar aqui, ó, dar uma add action, deixa como text, find and replace text, no caso ele vai procurar e substituir. E aí o velho texto, que vai ser esse placeholder, e aí o novo texto que a gente vai substituir. Nesse caso eu vou olhar aqui o contexto do documento. Então, São Paulo, o ideal seria aqui 25 de setembro ou melhor, 9 de setembro de 2025, data completa. Então, vou fazer o seguinte aqui, vou pegar aqui dados validados. Então, vai ser o seguinte, dia, que é 9 de mês, que é esse setembro aqui, 9 de setembro de ano 2025. Aí vai sair dessa forma, 9 de setembro de 2025.
Então, salvei e aí na próxima ele já substitui corretamente. Então, se eu assinar aqui, ele já vai estar valendo. Se eu clicar em assinar, colocar aqui minha senha, ele já vai assinar corretamente. Deixa eu colocar aqui uma senha, cara. Vou colocar aqui. Então, vou assinar aqui esse documento. Assinei o documento assinado com sucesso. Então, vou fechar aqui. E agora nós iremos fazer o seguinte, partir para a segunda parte da automação. Que é, inclusive, eu deveria ter feito antes, né? Porque aí quando eu assinasse, ele já iria enviar o evento pra gente. Que é o seguinte, eu vou colar aqui. Que aí quando o cliente assina, ele já recebe aqui a notificação. Mas aí eu já tenho aqui já uma informação preenchida. Dá pra gente ter de ponto de partida, tá? Então, cliente assinou. Recebe aqui esse webhook. Eu vou pegar esse link do webhook. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui em configurações. Vem o webhook. Adicionar endpoint. Nome do endpoint, vou colocar N8N. E vou colocar essa URL aqui. Para ele enviar em formato JSON, tá? Sem autenticação, até porque ele exige o Pro. Então, vou notificar quando houver a assinatura. Usar a assinatura mesmo, assinatura criada. E a assinatura atualizada também, né? Deixa só o criado, tá bom, tá ótimo. Vou salvar. E aí, tem um código único aqui que ele fornece pra gente, que será usado para gerar sua assinatura e enviar de todos os webhooks neste endpoint. Você pode utilizar ele para conferir sua procedência, tá? Isso aqui é só uma questão de segurança a mais, tá? Mas aí, nesse caso, não é necessário. Então vamos fazer o seguinte, eu vou enviar novamente esse contrato para que eu assine. E aí, a gente vai acompanhar aqui o webhook chegando pra gente aqui, tá? Então vai fazer o seguinte, eu vou enviar novamente para mim. Vou enviar para mim esse contrato. Deu um erro aqui porque não rodou. Então vou enviar para mim. E aí eu vou fazer a assinatura desse contrato para que a gente acompanhe o webhook chegando para a gente. Eu vou vir aqui em execuções só para a gente acompanhar. Vou abrir aqui o meu e-mail. Vou acessar o documento. Vou assinar. Pronto, assinei o documento. Vou fechar isso daqui. Vamos ver agora aqui se vai chegar o evento para a gente. Mas o evento que a gente vai precisar aqui. Deixa eu pegar aqui os eventos que chegaram. Tá, vamos pegar esse aqui. Parece que são todos iguais. Vou pegar aqui esse último evento. Vou colar aqui no nosso webhook, salvar. Passando aqui pelo nosso código, então trouxe todas as informações, onde eu fiz a assinatura, os dados aqui do cliente. Agora nós vamos mapear essas informações aqui, nesse node centralizador. Então, o que nós temos aqui? Temos a instância da Evolution, nós temos a URL base, inclusive eu vou trocar aqui essas informações. Nós temos a API Key também. Nós temos o ID do grupo ou o número da pessoa responsável que vai receber a notificação. Vou apagar essas outras instâncias aqui que a gente não precisa. Nós temos a pasta destino, né, que a gente vai subir esse documento assinado também lá no nosso drive. E aí o que nós temos? A URL da nossa Evolution, que eu vou colocar aqui. Nós temos a instância, ou melhor, a API Key, URL base. A instância, que vai ser o MyTeacher. Ok. O ID do grupo, vou colocar aqui meu número. Nós temos também aqui a pasta destino, que é aquela informação que está aqui. Aqui, pasta destino. Inclusive, se você quiser criar uma pasta somente para arquivos assinados, você pode criar também. Você pode colocar o ID dessa pasta aqui, tá? E aí, essa URL seria uma URL de uma imagem, por exemplo, da sua empresa, uma imagem padrão que você usa para a criação de grupos, tá? Dos projetos quando os contratos são assinados. Nesse caso eu usei essa imagem aqui, que eu acho que nem é válida mais, mas aí eu vou pegar uma imagem qualquer aqui do Google só para a gente colocar de exemplo. Então suponhamos que toda vez que eu crio um grupo do projeto eu coloco essa imagem aqui. Então eu vou pegar o link da imagem, eu vou pegar o link dessa imagem, vou colocar aqui. E aí toda vez que for criar um grupo, ele vai colocar essa imagem como padrão. Vou rodar aqui só para poder passar as informações. Próximo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se esse e-mail de fato ele existe lá no nosso banco de dados, na nossa planilha, né? Porque de repente alguém assinou, só que é alguém que não passou nesse processo anterior aqui. E aí como não passou, a gente precisa se certificar disso, tá? Para não criar grupo à toa.
Então ele vai buscar aqui na nossa planilha através do e-mail que está aqui, ó. Então vai buscar o e-mail na planilha, e aí se esse e-mail não existe, ele vai entender que é uma pessoa que não passou pelo processo anterior. É uma barreira que você pode colocar, né? Mas caso você não ache necessário colocar essa etapa por segurança, aí você pode dispensar isso daqui, tá? E aí nesse caso, se ele não existe, eu vou notificar a pessoa aqui. Novo contrato assinado. O cliente, nome do cliente, acabou de assinar o contrato por meio da Authentic. E aí aqui o que tem? Ele envia aqui também o link do arquivo lá no Authentic, tá? Tá certinho aqui. Nome do cliente, ou melhor, o nome do documento e o link do documento, assinado em, e aí coloca a data aqui e a hora exata que foi assinado. Ok. Nesse caso ele está informando, mas a gente sabe que é uma pessoa que não passou pelo processo anterior, né? Do preenchimento dos formulários e coisas nesse sentido. E aí, se de fato essa pessoa, esse e-mail passou pelo processo anterior, o que vai acontecer? Ele vai baixar esse PDF, que no caso seria lá do Authentic, né? Tá puxando essa variável aqui desse node. Então ele vai baixar pra gente. Eu vou descartar aqui essa etapa só pra gente simular aqui que nesse caso essa pessoa fez as etapas anteriores. Então eu vou baixar o PDF. Então baixou aqui pra gente o PDF já assinado. E aí o que vai acontecer? A gente vai fazer o upload no nosso drive. E para fazer o upload no nosso drive, o que a gente vai fazer? Vai deixar aqui como data mesmo, colocar aqui nossa credencial. Vou usar essa aqui, deixa eu ver qual que estava usando. Então, credencial setada. O que nós temos aqui? O nome do arquivo, né, que está sendo puxado lá do dados. Ponto .pdf, que é a extensão. E aqui nós temos a pasta de destino. Então, ele vai fazer o upload aqui. Depois do upload, ele vai inserir esse documento lá na nossa planilha. Aí sim, cabe fazer aquele update que eu ia fazer na etapa anterior. E aí a gente vai dar um match aqui pelo e-mail. Vai fazer o match no e-mail. A data. E a única coisa que eu vou precisar atualizar aqui vai ser de fato o link. Esse link tá, do documento que vai estar no nosso drive, né? O link do documento assinado. Então o link do doc, eu vou até criar mais um campo aqui. Vai ser o seguinte. Temos o link do doc. Link Authentic, eu posso até mudar aqui. Link PDF Authentic. Vou botar aqui assinado. E da mesma forma eu posso fazer aqui, ó. Link PDF Drive assinado. Ele vai ter tanto o PDF quanto o doc. Então nesse update registro, eu vou fazer o seguinte, através do e-mail eu vou atualizar a data. Eu acho que não é necessário estar atualizando a data, tá? Mas aqui serve como uma data update mesmo, para a gente saber a última vez que a automação atuou naquele usuário. Então, valor de entrada não. E aí o que a gente vai estar atualizando vai ser link Authentic. Que mais? Deixa eu atualizar aqui. Link Authentic, PDF assinado, isso mesmo. Link do doc não precisa. Deixa eu fazer o seguinte, link PDF, fazer aqui o upload na pasta. Vamos fazer o upload. Então, veja que ele já está fazendo aqui o upload para nossa pasta. Foi feito, vou pinar aqui e salvar. E agora nós temos o link desse arquivo. Nesse caso, a variável vai ser essa aqui, ó. Link do Drive PDF assinado vai ser exatamente esse aqui. Drive, file, D, e aí a gente coloca o ID desse arquivo, tá? Desse arquivo que foi upado, que é exatamente esse ID aqui, ó. UP3, Y e tal, ele vai subir. Ele subiu lá no nosso Drive, se eu vir aqui na pasta, veja que vai ter um PDF aqui. Então tem vários aqui, porque a gente rodou vários testes, mas tem aqui o nosso PDF já assinado, com os dados certinho do cliente, tá? Então vou voltar aqui. Depois que a gente fizer mais esse registro na nossa planilha, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer as etapas finais de criação do grupo, coisas nesse sentido. Se você não precisa, aqui termina para você, tá? Essa é a etapa que termina aqui o seu processo. Então, para criar o grupo com o cliente, o que vai acontecer? Nós temos aqui a URL base, que vem lá do dados. Nós temos também a nossa instância, sempre vai ser padrão isso daqui, tá? Então, a instância vai ser myTeacher. A API key vai ser esta aqui. E aqui nós temos a descrição do grupo.
Está aqui no JSON. Grupo criado para atualizações, orientações e suporte dedicado para garantir o sucesso e eficiência dos nossos serviços. Estamos à disposição para tirar dúvidas e receber suas solicitações. Vamos juntos alcançar os melhores resultados. Link do contrato. E aí tem um link do contrato aqui, ó. HTTP, tem aqui o nosso Google Drive, o link do contrato no Google Drive. Nós temos aqui o nome do grupo, né? Nesse caso aqui pode ser o nome da sua empresa. Nome. Vou colocar aqui colocar empresa. Opa. Empresa XYZ. E aí aqui vai vir a razão social. Essa razão social, ela vai vindo aqui. Assim que ele der um get aqui no Google Sheets, essa informação ela vai vir aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui do get row, na verdade. E aí eu vou colocar essa informação aqui, ó. Razão social, que nesse caso está vazia. Então, razão social. Se não tem razão social, a gente vai então pelo nome completo da pessoa. Nome completo. Então, se não existe a razão social, ele vai considerar aqui o nome completo. E aí tem esse cérebrozinho aqui, tá? Mas isso aqui pode personalizar da forma como você quiser. Então, o nome do grupo vai ficar assim. Empresa XYZ, nome do cliente. Participantes. Nesse caso, os participantes, quem você quer adicionar no grupo. Então, eu coloquei aqui o número fixo, né? Que, na verdade, eu coloquei uma condição aqui, ó. Então, ele vai puxar aqui da planilha, vai verificar se o número que veio lá da planilha é igual ao número do responsável que está sendo notificado. Se é igual, ele entende que é só essa pessoa quem deve estar no grupo mesmo, sem cliente nenhum. Mas, se o número puxado da planilha não é o mesmo, que é o que está sendo notificado, então ele vai colocar, além do número da planilha, vai colocar também o número que está sendo notificado, tá? É basicamente isso. Não sei se ficou claro para você, mas essa é a lógica que está sendo feita aqui. Então, o grupo já vai ser criado. Depois do grupo criado, a gente vai ter aqui a alteração da imagem do grupo. Nossa instância. Nós temos o grupo GID nesse caso, tá? Esse cria grupo, então pode deixar dessa forma mesmo. Nós temos a API Key. Nós temos a imagem. E aí, depois de alterar a imagem do grupo, ele vai pegar o link desse grupo. Vou colocar aqui nossa instância novamente. Nós temos aqui o cria grupo. Esse aqui pode deixar. Nós temos a API Key. E aí ele vai puxar o ID desse grupo, vai puxar o link desse grupo. Vai enviar uma mensagem de briefing nesse mesmo grupo. Tá, vou botar aqui instância. Aqui na API Key eu vou substituir pela API certa. Aqui o number vai ser o mesmo, tá? Que é o ID do grupo que ele criou. E aí nós temos uma mensagem de briefing aqui, tá? Olá, que aqui é o nome do cliente, puxou lá do nosso dado centralizador. Aqui é nesse caso, botei a Amanda aqui, mas fica aí à vontade para poder substituir. Vou deixar para você personalizar essa mensagem aqui mesmo dentro desse node, tá? Então, olá fulano, aqui é a Amanda, a pessoa do seu time. E este grupo foi criado para facilitar nossa comunicação durante o desenvolvimento do seu projeto com e aí o nome da sua empresa. Minha empresa. Inclusive, eu vou colocar aqui, para facilitar, eu vou colocar isso aqui como variável também, tá? No caso vai ser o nome da sua empresa. E aí você basta colocar essa informação lá no node centralizador. Minha empresa. Então, pegar essa informação e colocar aqui também. Então, minha empresa. Empresa XYZ. Então, essa informação já vem para aqui. Então, projeto com e a pessoa responsável pelo atendimento. Também é interessante eu colocar. SDR. Vamos colocar aqui como SDR empresa. SDR empresa. Aí vou colocar aqui como Luísa. Então, aqui nós temos. Aqui é a Luísa. E este grupo foi criado para facilitar nossa comunicação. Aí tem aqui o nome da empresa. Por aqui você receberá atualizações importantes, respostas rápidas para dúvidas, suporte direto dedicado. No grupo também está você pode colocar aqui o número do responsável, né? Também está colocar aqui e colocar o A também, pode ser ela também, né? Então nosso tá aqui também. Nossa especialista. Vou tirar aqui a especialidade. Nosso especialista que liderará pessoalmente
desenvolvimento do seu projeto para garantir resultados excelentes alinhados às suas expectativas. Estamos muito felizes em iniciar essa parceria confiante do impacto positivo que podemos gerar para o seu negócio. Para darmos início ao projeto, pedimos por gentileza acesso necessário, login e senha para as plataformas envolvidas como WhatsApp, Business, CRM. Tá? E aí você pode personalizar essa mensagem de acordo com sua demanda. Informações adicionais, qualquer detalhes ou preferências importantes que devemos considerar. Se surgir alguma dúvida ou necessidade, é só nos chamar aqui no grupo. Estamos prontos para garantir que você tenha a melhor experiência possível. Então essa aqui vai ser a descrição, melhor vai ser a mensagem de briefing. Tá? Tem aqui a menção total, está mencionando todos do grupo. Ok. E depois da mensagem de briefing nós temos então a nossa mensagem final. Então vou colocar aqui a minha instância. Vou colocar aqui a nossa API key. Vou colocar o nosso number, que é o ID do grupo, tá certo? É o número do responsável. E novo contrato assinado e grupo criado. Então o cliente nome acabou de assinar o contrato por meio da Authentic. Link do documento. No Authentic, link do documento no Drive. Então o documento no Authentic está aqui. Está puxando lá do tratamento de dados. Tá puxando o tratamento de dados, tá ok. Nesse caso eu vou puxar lá do nosso, para puxar informação de um único local. Link do arquivo no Drive, que é esse aqui. E link do grupo, que é o link aqui que ele puxou lá. Tá? Então, basicamente é isso. Ele vai criar o grupo, vai colocar as pessoas no grupo, vai colocar a imagem no grupo. Vamos então rodar isso daqui. Vamos lá. Ah, tá. Existe de fato. Na verdade é porque aqui eu troquei aqui a ordem. Tinha trocado a ordem aqui, tá? Mas basicamente é isso. Se ele não existir, vai notificar. E se ele existe, ele vai criar todos esses processos aqui. Vamos rodar agora para ver como que vai se comportar. Para a gente ver a mágica acontecendo. Que é subir aqui o nosso arquivo no Drive, atualizar a planilha, cria o grupo, como já fez aqui, altera a imagem do grupo, busca o link do grupo, envia o briefing no grupo e envia aqui a mensagem para o responsável para saber que tudo foi realizado, tudo foi feito. Então, se eu procurar aqui no meu WhatsApp, perceba que o grupo foi criado, tá? Então, Empresa XYZ, Jailson Neves, descrição foi colocada aqui, tá? Link do contrato, então se eu clicar aqui eu caio no contrato, já assinado, tá? Nós temos o que mais aqui? Nós temos também o nome do grupo, nós temos a imagem que eu tinha colocado, tá? Nós temos também aqui a mensagem de briefing, e aí essa mensagem ela tá marcando todos, tá? Então se você tiver de fora aqui do grupo, você vai ser mencionado, vai ser marcado, e é isso. Essa automação de contrato, ela cobre aí toda a parte não só de preenchimento, quanto de envio no e-mail, quanto também da criação do grupo, se você precisar, tá? Automação bem completa, vídeo um pouco longo, mas que realmente vai agregar, eu sei que vai agregar muito valor aí para sua operação, tá? Então se você curtiu, você curte esse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva aqui para acompanhar aí as próximas novidades que a gente vai estar trazendo, muito bacana, que vai certamente contribuir tanto quanto essa aí para o seu negócio, ok?